Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Muito bem, hoje escutamos estas leituras. Primeira leitura do profeta Jeremias, logo no segundo capítulo de Jeremias, do início do livro. É aquilo que Deus diz ao profeta Jeremias, assim como disse também a tantos outros profetas na Escritura, é sempre Deus que deseja lembrar ao povo de Israel do seu chamado, da sua escolha, da eleição feita por Deus ao povo de Israel, o pecado do povo de Israel, que separou o povo de Israel de Deus, mas, no fim, uma mensagem de esperança. Deus, quando diz palavras até mesmo duras, fortes, sempre diz isso para que o povo pudesse reconhecer o seu erro e voltasse ao Senhor. Porque Deus é o Deus de misericórdia. Ele não se lembra dos nossos pecados, mas espera a nossa volta. E veja o que Deus diz então pelo profeta Jeremias hoje. Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, eu me lembro de ti, do teu carinho de jovem, do amor do teu noivado, quando me seguias pelo deserto. Aqui Deus está voltando o povo de Israel lá no início, quando ainda estava perdido na escravidão do Egito, aquele amor primeiro do povo de Israel, aquele amor de gratidão, aquele desejo de servir a Deus diante de tantos milagres, de tantos fatos extraordinários que Deus realizou no meio do povo. E aqui nós já podemos nos colocar no lugar de Jerusalém, no lugar de Israel, e lembrar quando nós também algum dia fomos encontrados pelo Senhor. Algum dia na nossa vida, espero que já tenha acontecido, este momento onde nós parece que muda alguma coisa em nós. Porque geralmente nós recebemos a fé dos nossos pais, dos nossos familiares, somos conduzidos, muitas vezes, à força, obrigados para a igreja, para participar das coisas, da catequese, enfim. Mas chega um momento na nossa vida em que parece que a fé se transforma, onde existe uma experiência pessoal com Jesus, pessoal com o Senhor. Portanto, nós chegamos no momento da nossa caminhada em que nós não caminhamos, não vamos, não buscamos a Deus, não vamos à missa porque nos dizem para fazer isso, mas por uma experiência pessoal com Jesus. Então, este primeiro amor, este carinho com Deus, é aquele fogo inicial de quem se encontra com Jesus, se encontra com Deus, vive um processo de conversão, um processo de tomada de consciência do que precisa fazer. E se nós já vivemos essa experiência, nós podemos lembrar o quanto nós éramos dispostos a fazer as coisas por Deus, o quanto nós éramos animados, felizes, íamos, fazíamos sacrifícios, e Deus aqui está fazendo Israel lembrar deste amor da juventude, deste primeiro amor. E nós hoje também podemos lembrar do nosso primeiro amor, do momento onde nós nos encontramos com Jesus, onde Jesus se transformou em alguém que me falaram dele, alguém pessoal, alguém que eu conheço, alguém que falou comigo, alguém que tocou o meu coração. Então nós precisamos sempre voltar ao primeiro amor. E é isso que Deus está fazendo com o povo de Israel. Mas Deus vai dizer que o povo de Israel foi levado por Deus, tirado do deserto e colocado num jardim, colocado num lugar para dar frutos, mas em vez de dar frutos, não deu frutos, corrompeu a terra. Mas Deus, mesmo assim, continua lembrando. E ele diz pelo profeta, os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, os mestres da lei me desconheceram, os pastores revoltaram-se contra mim, os profetas profetizaram por Baal, indo atrás
do que nada vale. Veja, enquanto o povo de Israel se afastava de Deus, aqueles que deveriam ser os mensageiros de Deus, aqueles que deveriam chamar o povo de volta, os sacerdotes, os profetas, os pastores, os mestres da lei, todos eles se corromperam. Todos eles abandonaram ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, para buscar outros deuses, cultuar outros ídolos. E veja como termina a primeira leitura de hoje. Deus dizendo: duplo crime cometeu o meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva. Então, primeiro crime, abandonar a Deus. Deixar a fonte de onde vem toda a nossa vida, de onde vem o nosso sustento, de onde vem o sentido para a nossa vida. Primeiro crime, abandonar ao Deus verdadeiro. Segundo crime, cavar cisternas para si. Ou seja, o povo de Israel deixou de buscar água na fonte limpa, não precisava fazer nada, era só pegar água da fonte. Você sabe que a fonte, ela jorra água do chão, portanto não era necessário cavar para conseguir água. O povo de Israel tinha água ao seu alcance, sem nenhum esforço, mas abandonou a fonte de água viva para fazer o trabalho de cavar um poço para conseguir água de outro modo, não na fonte, mas por si mesmo. E Deus vai dizer que estas cisternas, este poço que foi cavado pelo povo de Israel, foi cavado pelas suas próprias forças, mas Deus diz que este poço está rachado, que não retém água. Ou seja, a água entra e sai, entra e sai. Diferente disso, a fonte de água viva está sempre disponível. Então este é o resultado do povo de Israel que se afastou do Deus verdadeiro para buscar a si mesmo, para buscar outros deuses. E esse é o trabalho vão, o trabalho de tentar encher um poço que está rachado. Você coloca água, não para a água. Você coloca água, a água não fica. É um esforço repetitivo de alguém que não entendeu ainda que não é esse o trabalho, que ele precisa voltar à fonte para beber água, para encontrar água, e não cavar para si mesmo um poço. E lá na profecia do profeta Ageu, Deus fala algo muito semelhante a isso. Ele diz no capítulo 1, no versículo 5, pois agora assim diz o Senhor dos Exércitos, está falando com o povo de Israel também, refleti em vossos corações sobre vossos caminhos, semeastes muito e recolheis pouco, comeis e não ficais saciados, bebeis e não ficais embriagados, vos vestis e não vos aqueceis, e aquele que recebe salário em bolsa furada. Mais uma vez, é a realidade de alguém que está se esforçando, buscando, mas todo o trabalho é vão. Não sei se você já viveu esta experiência de tentar resolver algo pelas suas forças e perceber que o trabalho é vão. Você vai, se esforça, tenta, busca, faz, encontra um jeito, encontra outro jeito, não dá certo. Vai de novo, se esforça, vai, não dá certo. Por quê? Porque nós nos esquecemos da fonte. Nós estamos buscando o nosso sustento não na fonte, que é Deus, mas em nós mesmos. E essa é a nossa realidade. Este é o homem moderno, o homem contemporâneo, que acha que pode resolver os seus problemas por ele mesmo, que acha que não precisa de Deus, porque Deus não tem o que ver com a vida dele. Ele pode, ele resolve, ele consegue. E esse também é o grande problema de muitos livros de autoajuda. Você é capaz, você consegue, você pode, você faz isso, você faz o outro. Tudo isso são experiências frustradas. Há um filósofo contemporâneo alemão que diz uma imagem muito interessante sobre o homem contemporâneo. Ele diz que o homem contemporâneo, que somos nós, é como alguém que está se afundando na areia movediça. Você sabe que a areia movediça puxa para baixo,
E este homem, em vez de pedir ajuda de fora, tenta sair puxando os seus próprios cabelos. No meu caso, não tenho cabelo, não tenho como puxar. Mas esse é o reflexo do homem que quer se salvar por ele mesmo. Ele acha que ele é capaz de se salvar a si mesmo sozinho. E nós precisamos dizer que não é possível. O homem não é capaz de se salvar por ele mesmo. Ele precisa de Deus. Ele precisa deixar de cavar poços que são rachados, que não retêm água, para voltar à fonte de água viva. Enquanto nós não voltarmos à fonte, nós trabalharemos em vão. Há um salmo também que diz que em vão trabalham os construtores se Deus não está operando. Todo o nosso trabalho sem Deus é vão, é frustrado. Nós não vivemos a experiência de ter aquela plenitude, aquele sentido para a vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos pedir nessa noite é isso: deixar as nossas cisternas, os nossos poços e voltar para a fonte de água viva, voltar para a graça de Deus, voltar para beber dele, porque é ele que nos sacia. No Evangelho de hoje, Jesus está aqui explicando o porquê ele fala em parábolas. Os apóstolos perguntam: Jesus, por que você fala em parábolas? Por que você conta histórias? Não é mais fácil dizer logo o que quer dizer? Não é mais fácil ir direto ao ponto? Falar sem mistérios, sem histórias? E Jesus diz que fala em parábolas porque o povo endureceu o seu coração. Taparam os seus ouvidos, fecharam os seus olhos para não ver. Por isso, na pedagogia divina, Deus precisa encontrar um outro meio de salvar a humanidade. Porque veja, Deus está preocupado em nos salvar. Ele está pensando como nos salvar, como nos encontrar, como penetrar o nosso coração endurecido, o nosso coração de pedra. Ele está pensando, buscando, desejando. E uma das formas que Deus encontra, então, é através das parábolas, para que através dessas histórias o povo de Israel reconheça nessas histórias a necessidade de conversão. E esta profecia que Jesus hoje cita de Isaías é a única profecia do Antigo Testamento que está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É a única profecia do Antigo Testamento que está nos 4 evangelistas. E também São Paulo usa ela nos Atos dos Apóstolos. Mas o que diz a profecia de Isaías? Vamos ler aqui para entender aonde está essa profecia. Está no capítulo 6 de Isaías, é o chamado do profeta Isaías. Isaías foi chamado por Deus para profetizar e depois que ele diz assim, no versículo 8, Isaías diz assim: ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vai e dize a esse povo. Aí vem a profecia citada por Jesus: ouvindo, ouvireis, mas não entendereis. Vendo, vereis, mas não conhecereis. Torna pesado o coração desse povo e ensurdece-lhe os ouvidos. Cega os seus olhos para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o seu coração, para que não se converta, nem seja curado. Eu não sei se você escutou bem, mas aqui parece dizer que quem endurece o coração é o próprio Deus. Quem tapa os ouvidos é o próprio Deus, porque diz: endureça o coração, cega os seus olhos, para que não se converta, nem seja curado. E você pode perguntar, é contraditório, porque Deus quer a nossa conversão? Sim ou não? Deus quer que nós nos convertamos? Muito bem, mas aqui há uma pedagogia de Deus. Deus, como um pai que nos ama, muitas vezes precisa nos castigar,
precisa nos deixar no deserto para que nós vivamos a experiência da necessidade dele, de buscá-lo. E é isso que nós vemos no Evangelho. Uma multidão seguia Jesus, muitas pessoas, mas a maioria dessas pessoas seguia Jesus porque ele era o milagreiro, o homem que multiplicava pão, o homem que fazia coisas extraordinárias, então vamos segui-lo. Mas as pessoas se contentavam somente com isso. E os discípulos foram aqueles que passaram deste nível. Eles se permitiram deixar a multidão para ser discípulo, para ir na intimidade com Jesus. Então, só encontra a intimidade com Jesus quem é capaz de sair da multidão, quem é capaz de passar do ficar satisfeito com aquilo que me dizem, aquelas pessoas que buscam, que desejam mais, que diante de um sofrimento encontram sentido para as suas vidas. Esses são os discípulos, aqueles que desejam mais, que buscam mais. E se você tem a vida espiritual, você sabe que a vida espiritual é assim. Hoje você encontra, amanhã pode ser que não encontre. Hoje Deus fala ao seu coração, amanhã pode ser que não fale. Essa é a vida espiritual. Essa é a dinâmica que Deus coloca para nós. Dinâmica de buscá-lo, dinâmica do nosso desejo. O importante é que nós tenhamos esse desejo. O desejo de nos encontrarmos com o Senhor. O desejo de não nos contentarmos com ser multidão. Porque a multidão aplaude, a multidão sorri, a multidão diz que bonito, mas fica só aí. Nós precisamos ultrapassar, nós precisamos avançar na nossa vida espiritual. Precisamos permitir que o Senhor, muitas vezes, não nos fale, que o Senhor fique em silêncio. E tudo bem, nós que estamos desse lado, permanecemos, porque nós temos a certeza de que Ele está. Pode ser que o nosso coração esteja endurecido, e aí nós precisamos nos perguntar, o que nós precisamos fazer para tirar o nosso coração duro, o nosso coração de pedra, e o Senhor nos deu um coração de carne? O que eu preciso fazer para me converter, para escutar a palavra de Deus e para não ser como muito acontece conosco, que a palavra entra por aqui e sai pelo outro lado, não cai no nosso coração? Aqueles que só escutam a palavra são meros ouvintes. E como vai dizer São Tiago, nós não somos meros ouvintes, mas praticantes. A palavra de Deus precisa ser vivida na prática, no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor essa graça, de que nós saiamos da multidão, passemos a conviver com Jesus, sejamos de fato seus discípulos. Perguntemos a Ele, Senhor, o que significa esta parábola? Senhor, o que significa esta palavra? Senhor, o que significa isso na minha vida? Esse sofrimento, essa dificuldade? Permitamos ao Senhor que fale ao nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.